Fala aí, galera, bem-vindos. Então, o vídeo de hoje ele é principalmente para quem já está trabalhando, né, com e-commerce, mais especificamente aqui com dropshipping, né, as vendas online no modelo sem estoque, tá? E tem problemas de não ter visita no anúncio, não ter vendas, ou tem vendas, mas muito espaçadas, né? Se sente que tá ali meio perdido, meio na sorte, né? E precisa de um caminho, né, de um guia para sair desse achismo e saber exatamente o que precisa fazer ali com os anúncios, com a loja, tá? Então, essa aula é bem bacana. Eu peguei ela do meu curso DDZ, o Dropshipping do Zero, né, e vou deixar disponível aqui no YouTube. É um conteúdo bem legal, assim, eu gosto bastante de trabalhar ele. Inclusive, tive a oportunidade já de trabalhar ele numa palestra, né, no mês de junho. E é basicamente assim, é muito do fazer o básico bem feito, né? Eu tô há 2 anos e meio trabalhando então com e-commerce, né? Especificamente com dropshipping, no modelo de venda sem estoque. E eu vejo que é muito isso. Às vezes a gente quer técnicas, coisas novas, né? E acha que através de mais que a gente vai fazer mais. E às vezes o menos é mais, né? É saber fazer o básico bem feito, né? Saber estruturar realmente os anúncios, fazer as leituras necessárias. Então esse vídeo eu entendo que vai te ajudar nesse sentido, né? Serve para quem nunca trabalhou, mas está interessado, está curioso, vai ter alguns insights aí que vão te mostrar um pouquinho mais, né? Como que é esse negócio, né, das vendas online aí sem estoque. E para quem já tá no jogo, né, já tá trabalhando com isso, tenho certeza que vai agregar aí, vai trazer algum insight que talvez tu não tinha percebido, tá? Então, aproveitem o conteúdo, deixem nos comentários aí se agregou, se ficou alguma dúvida, se conseguiu colocar em prática, se tinha algo que vocês, né, não estavam percebendo e conseguiram ver através do vídeo, tá bem? E depois do conteúdo também eu vou deixar uma palhinha ali do DDZ, né, Dropshipping do Zero, treinamento, como que ele está sendo desenvolvido, proposto, né? Mas é uma solução bem bacana aí que eu estou pegando de toda a minha jornada, né? Tudo que eu já estudei, tudo que eu já fiz, então eu estou jogando ali e tá ficando um resultado bem bacana, tá bom? Então, bora pro vídeo. Depois que a gente viu então toda a questão de cadastro, toda a estrutura do anúncio, do jeito que deve ser, toda a parte de central de marketing, né, as ferramentas que vão nos ajudar a impulsionar, como colocar o nosso anúncio da forma certa. Então agora a gente vai entrar num conceito aqui de atração e conversão, né, que é na base, assim, da minha experiência, o que realmente fez com que a partir que eu dominasse, né, isso que a gente vai ver nessa aula, com que eu conseguisse realmente começar a vender todos os dias, que eu garanto que é o desejo de todo mundo. Então, né, eu fiz alguns slides aqui, a gente vai passar por alguns conceitos, depois alguma parte prática, e eu também vou trazer diretamente lá no Mercado Livre para a gente analisar esses pontos. Então, como vender todos os dias, né, dominando então o jogo da atração e conversão. O problema, né? O que a gente geralmente se encontra? Ou a gente não tem visitas, ou a gente não tem vendas, ou a gente vende, mas sem consistência, né? Uma venda pingada, assim, com um período muito longo entre uma venda e outra, e principalmente esse sentimento de não ter um norte, né? De depender muito da sorte ainda, tá? Então a solução para esses problemas ela pode estar aqui, né? A atração e conversão, então, nada mais é do que os elementos que impulsionam o clique e a compra, certo? A compra só acontece depois do clique, então depois que a gente cria o nosso anúncio, o primeiro passo é obter as visitas, né? Aqui eu vou trazer uma dinâmica, então, para a gente refletir junto, que é qual desses anúncios vocês clicariam, né? Então a gente pode ver aqui que eu tenho um produto, né? Fiz uma busca aqui no Mercado Livre com esses termos, pistola de pintura portátil, bateria, e aí me trouxe algumas opções, né, de anúncios desse produto. Vocês podem ver que buscando nesses termos, né, como eu coloquei palavras-chave já mais específicas, ele já diminuiu um pouco a quantidade de resultados, né? Vocês podem ver que a gente tem aqui 6 páginas com resultado de anúncios para essa busca. Então a gente tem esses dois primeiros anúncios aqui que estão na primeira página
e esses outros que estão na última, né? E depois, né, a gente pode observar aqui alguns elementos. Assim é como aparece o anúncio quando um cliente busca, né? Esse é o processo do cliente buscando um produto lá na página do Mercado Livre. Então aqui a gente tem os elementos, né? A imagem de capa, a gente já consegue ver a diferença, né? Embora possa se tratar do mesmo produto, a gente vê a diferença no trabalho, né, do anúncio desses vendedores, tá? Então a gente pode ter a imagem, nós temos o título, né? Avaliações aqui, a pontuação, quantidade de vendas. A gente pode ver o preço também, né? Preços cheios e preços aqui com descontos e a sinalização, né, desses descontos. A questão de parcelamento sem juros, né? Aqui a gente tem um parcelamento, mas os juros aqui nesse caso fica para o cliente. Aqui temos dois casos de parcelamento sem juros. Aqui temos cupom, né, num dos anúncios. A questão de frete, então, chegará grátis e além disso, full, né? Então aqui são fatores que a gente pode verificar, né, quando está buscando um anúncio. E a partir disso a gente já entender, cara, qual desses anúncios que eu clicaria, né? Se eu estivesse navegando e buscando esse produto, tá? Então aqui a gente vê os elementos propriamente, né, de atração, ou seja, quais elementos que a gente tem no nosso anúncio que levam o cliente, o usuário, a clicar e visitar, né, o nosso produto, o nosso anúncio. Então a gente parte ali principalmente da imagem de capa, do título, do preço, da posição, ou seja, o posicionamento nos resultados de busca, a página que está o nosso anúncio, né, quando um cliente busca aqueles termos, a questão de tráfego, aí entra tanto o tráfego pago como o tráfego orgânico e o histórico de vendas, né? Então aqui eu isolei dois casos que no meu entendimento seriam uh, o melhor anúncio, né, que estaria melhor otimizado na questão de atração e o que está na outra ponta, né, o que está pior posicionado nessa questão, tá? Então a gente pode ver, conforme ali aqueles termos, a imagem de capa, a gente tem aqui uma imagem de capa que certamente foi copiada e colada do fornecedor, né? Não tem nenhum trabalho nessa arte, certo? Enquanto aqui a gente vê já alguns benefícios do produto, alguma quebra de objeção, né? Aqui tem original, qualquer tipo de tinta, potente, econômica, garantia, mostram acessórios. Então, visualmente chama mais atenção e ainda tem esses elementos, né, complementares. A questão do título, conforme a gente já viu na nossa aula de títulos, né? Então, termos e palavras-chave melhores trabalhados, né, para que o usuário que esteja buscando esse produto consiga cair realmente, né, no nosso anúncio. Então, aqui a gente tem no primeiro anúncio um uso melhor de palavras-chave, né, enquanto nesse segundo ele tem aqui muitas palavras que estão perdidas, né, como de, e, com, e de novo. Então, vários termos que não nos ajudam, né, na questão de palavras-chave e termos indexáveis e ainda come o espaço que a gente poderia estar usando outras palavras, né, e outros termos aqui para o título do nosso anúncio. Também aqui a questão, né, com 21 volts e com duas baterias e três bicos. Então a questão das baterias até pode ser interessante, mas aqui três bicos, enfim, né, teria que entender se esses são termos que realmente os usuários que querem esse produto, eles estão buscando, né? Então entende que aqui temos um título melhor trabalhado, tá? Também pistola de pintura, automotiva, bateria, pulverizadora, portátil, né? Vários termos que realmente fazem mais sentido quando a gente pensa assim em termos para utilizar numa busca, né? No próprio Mercado Livre ali para encontrar esse produto. Aqui então a questão de preço, né? Esse aqui, embora seja um anúncio que não está otimizado, ele ainda por cima tem um preço mais alto, né? Não oferece nenhum desconto, nenhum cupom, e aqui o preço. Então, o preço sempre vai ser também um ponto, uh, um elemento de atração, né? Algo que vai chamar ali a atenção do usuário e do cliente, do potencial comprador.
Aí a gente pode ver isso explícito aqui, nesse caso, comparando os dois. A posição, então, seria o posicionamento na página de busca, né? Dificilmente a gente vai para a segunda página do Google quando busca algo, né? O mesmo acontece no Marketplace buscando um produto. A gente provavelmente vai ficar na primeira página, né? E muito difícil vai ir até a última. Então, esse posicionamento também é um elemento, né, de atração que faz com que o cliente, o usuário esteja visitando o nosso anúncio, tá? A questão de tráfego, então, principalmente aqui, vamos falar em tráfego pago, é óbvio que o tráfego pago ele serve justamente para impulsionar o nosso anúncio, né? Então, se a gente está investindo em tráfego pago, a gente vai ter maiores chances com que a gente melhore o posicionamento do nosso anúncio. Mas o que que acontece? De nada adianta eu investir no tráfego pago e tá com um anúncio dessa forma, sem otimização, né? Esse anúncio aqui, do jeito que ele tá, ele poderia estar aparecendo na primeira página, ele até receberia cliques, mas dificilmente receberia compra, né? Porque, enfim, tem muito a ser trabalhado ainda no anúncio antes de partir para um tráfego pago, né? Então, se a gente investe e roda tráfego pago num anúncio que ele não está otimizado, ele não é bom, a gente vai só perder dinheiro, tá certo? Porque o tráfego pago ele só traz as sessões, né? Ele não converte. O que converte é um bom anúncio. E ali a questão de histórico de vendas também, né? E também avaliações, que a gente pode ver que esse aqui tem um número elevado de vendas, né? 4.4 de 5 estrelas de avaliação. Então, isso também leva o cliente que está navegando e vendo as opções, né, de produto, muitas vezes vários anúncios do mesmo produto. Aí são elementos que a gente precisa estar, né, atento, que eles vão levar o cliente a clicar em um ou outro, tá? Lógico que aqui são elementos que, embora sejam de atração, sim, eles vão ser conquistados com o tempo, né? Por isso que a gente sempre fala aqui que é um jogo de relevância, tanto do anúncio como da loja. Conforme a gente vai performando, a gente vai, né, somando esses elementos, tanto na loja como no anúncio, e isso nos leva daí a ter cada vez mais sucesso, né? Isso é óbvio que não é da noite para o dia que se tem esse resultado, mas aos pouquinhos a gente vai construindo isso com bom atendimento, com bons produtos, né? Então, isso que a gente tem que estar atento, né? É assim que o cliente vê o nosso anúncio, tá? Então, a gente sempre saber tudo que a gente constrói aqui, que a gente aprendeu no treinamento, né? E que a gente aplica, como que o cliente está vendo, né? A gente precisa ter esse mesmo olhar, tá? Aqui então eu vou trazer, né, qual anúncio que vocês comprariam, né? Também analisando agora duas opções aqui. Então a gente tem aqui acima, né, o, uma opção de anúncio, certo? A gente consegue. Antes a gente estava vendo a página de busca do Mercado Livre. Quando eu escrevo um termo lá e estou buscando um produto, certo? Aí a gente entra naquela página que aparecem várias opções, né? Antes do clique. Aqui então, né, nessa dinâmica de qual vocês comprariam, é quando a gente já clicou no anúncio. Aqui já está na tela da página do anúncio, né? A gente clicou e entrou. Então aqui eu tenho duas opções. Nessa tela, então, a gente tem acesso já ao carrossel de imagens ou vídeos, né, quando for o caso. A gente já tem mais informações aqui complementares. Aqui se repetem, né, alguns elementos, principalmente a questão do título, o preço. A gente consegue ver o preço às vezes com mais detalhes, né, a oferta, na verdade. Então consegue ver alguns outros fatores ali de cupons e descontos adicionais. A questão do frete também, tanto se é grátis, se vai cobrar, ou a questão de quando chega o frete, né? A gente pode ver aqui que a gente tem o frete grátis entre terça e sexta-feira, aqui 19 de junho, né? E aqui tem o nome do vendedor que eu apaguei. Nesse anúncio de baixo, então, a gente já tem, né, consegue comparar as mesmas informações, o carrossel de imagens e o vídeo, que nesse caso além da imagem de capa, as imagens complementares também estão melhores trabalhadas, né, com mais informações, possui vídeo, né, então aqui a gente vê a quantidade de vendas, consegue ver as avaliações, quantas avaliações,
Aqui o preço também mais detalhado, com desconto, parcelamento sem juros e o frete que ele chegará grátis e hoje, né? Então isso é um super diferencial, né? Um produto que está no full e então eu pergunto, né? Olhando esses detalhes, né? A partir disso aqui, quais que vocês comprariam? É óbvio que aqui a gente tem a questão de preço gritante, mas a gente precisa observar o todo também, né? Porque se fosse o contrário, isso também poderia causar uma certa dúvida, né? O anúncio mais otimizado e com bastante performance e relevância poderia estar 494 e o outro simples a 317. E isso acabar gerando uma desconfiança ainda maior, né? Aqui então os elementos, né, de conversão, tudo que faz o cliente comprar. Então a oferta como um todo, tá? Não só o preço, né? O que é avaliado é a oferta realmente, ou seja, além do preço, a questão de promoção, de descontos, de parcelamento, do frete, menor prazo, menor preço, tá? Então tudo isso que compõe a oferta, né, vai ser um combo ali que vai ser um gatilho, né, um incentivador para o cliente estar realmente comprando, tá? A parte de quebra de objeções, né? Então a gente tem isso aqui nas avaliações, no carrossel de imagens e vídeo e também quando a gente entra aqui seria a continuação da tela, né, do anúncio. Então a gente tem aqui as duas opções, acima a opção A e embaixo a opção B. Então aqui seria a opção A expandida, né? Então aquelas mesmas informações que a gente estava olhando, aqui a gente só consegue ver adicional o quê? As informações do vendedor, né? Aqui vendido por, aqui está o nome da loja e a reputação dele. Então a gente já vê que tem uma reputação vermelha, somente 5 vendas em média, né? Pode ter um pouco mais na loja, isso não é do produto. E aqui diz que tem um atendimento ruim, né? E aqui onde tá perguntas e respostas é lá no final do anúncio, onde a gente tem além de perguntas e respostas, mas seria, né, aqui para essa questão as avaliações, né? Então é um produto que não tem venda, então logicamente não tem avaliações, né? Então a gente pode ver aqui que está zerado e essa reputação também que acaba detonando, né? Tipo, faz com que gere uma desconfiança no potencial cliente, tá? E aí o outro anúncio, a opção B, então, aqui expandido, além das informações que a gente já conseguia enxergar antes, né? Aqui a gente tem as avaliações, 165 avaliações, boas avaliações, né? Avaliações com foto, com vídeo, então muito da quebra de objeção, né, que a gente comentou ali, que é um elemento de conversão que faz com que o cliente compre, né? Uh, muito tá aqui, né? Então a pessoa está buscando um produto, cai no nosso produto porque ele está melhor otimizado ali com os elementos de atração. Aí entra no anúncio e ainda tem um anúncio com boa performance, com relevância, né? Avaliações com foto, né? Em média 5 estrelas. Então isso, né, leva com que o cliente se sinta seguro de estar realizando a compra, né? Aqui imagens e vídeos, de novo, né, ali do carrossel principalmente, as imagens complementares, ó. A gente vê que aqui é um anúncio que a pessoa simplesmente copiou e colou do catálogo do fornecedor, né? Talvez trabalhou no título, alguma coisa, mas as imagens estão realmente com cara de fornecedor, né? Bem básicas e sem vídeo, enquanto aqui a gente tem já imagens trabalhadas, né? Seja por IA, seja como for, mas são imagens que nos trazem mais informações do produto, né? E além disso, o vídeo também, que o vídeo ajuda a quebrar muita objeção, né? Aqui a reputação também é um ponto que ajuda, né, a gente a converter, né, o cliente a estar realmente comprando. De novo, aqui fora todos os poréns desse anúncio, a gente ainda tem um vendedor com má reputação. E aqui o oposto, né? Um vendedor ali que a gente vê um número ok de seguidores, né? A quantidade de produtos, é um mercado líder, mais de 1.000 vendas, bom atendimento, entrega no prazo, reputação verde. Então tudo isso também vai trazendo confiança, né, para o usuário que está navegando no produto, no anúncio, para ele poder comprar. E por último, frete, prazo
e prova social. Prova social a gente já viu, que seriam as avaliações ali, basicamente, e frete prazo, então, é a opção, né, de logística que a gente está oferecendo para o cliente. Aqui, beleza, tem um frete grátis, mas a partir de tal dia, né? Provavelmente era um período mais longo. E aqui a gente tem o frete grátis com entrega no mesmo dia, tá? Então, né, são tudo fatores ali. Hoje as pessoas compram muito por impulso, né? Então, isso acaba ajudando muito, né? A pessoa poder comprar, poder receber no dia, isso ajuda muito e é um gatilho bem forte, assim. Então, então, basicamente é isso, né? É para a gente entender de tudo que a gente veio construindo, né? De toda aquela estrutura, como que eu enxergo isso no meu anúncio, né? E principalmente eu me colocar no lugar do cliente, né? E olhar a minha loja, olhar o meu anúncio, conseguir comparar com a concorrência e tá sempre melhorando nesse sentido, né? Entendendo que a gente tem esses dois elementos, né? De atração e conversão. Aí não perde, na próxima aula a gente vai entender então como analisar os indicadores dentro das métricas do próprio Mercado Livre e entender se a gente está com um problema de atração ou conversão e o que a gente pode fazer nesses casos. Que acharam então, pessoal? Conseguiram extrair alguma novidade, alguma coisa, né? Principalmente algo que vocês vão trazer para a prática de vocês, né? Para a rotina, através desse conteúdo. Eu vejo que ele é bem assim, é o básico, mas é o básico bem feito, né? É conseguir enxergar dessa forma e principalmente aquilo, cara, como que o cliente enxerga, né? O que eu tô fazendo. Isso é primordial para a gente que está trabalhando com e-commerce saber ter esse olhar, né? Porque nós mesmos às vezes vamos ver a nossa loja, nosso anúncio e dizer, cara, não, isso não tá bom, dá para fazer melhor, né? Então tem que ter sempre né, esse monitoramento, essa gestão, tá bem? Aqui eu vou mostrar então um pouco do curso do DDZ, né? Para quem tiver interesse pode entrar em contato, eu vou deixar o link ali da Hotmart também, mas fico à disposição, né? Podem vir nos meus canais ali, a gente pode trocar uma ideia se tu tem interesse em começar nesse negócio de vendas online sem estoque e o curso, né, tu entender que pode ser para ti. Aqui eu separei ele em módulos, né? São basicamente 4 módulos, tá? A gente vai trabalhar com boas-vindas aqui, que eu explico um pouco do curso, como que vai ser, como que estuda. Aproveito para dizer para quem é, para quem não é, né? Porque a minha comunicação, tudo que eu faço aqui, ela é bem direta, né? Eu sou um cara que veio do mercado tradicional, né? Tava no mercado corporativo, 14 anos no mesmo emprego na CLT, antes de chutar o balde e começar com as vendas, né, online, com e-commerce. E então eu sou bem direto, né? Aqui eu já trago assim, cara, o que que tu tá alinhando expectativas, né? O que que tu espera e o que que eu entendo que realmente é, como que é esse negócio, né? Ele não é algo, pode ser sim uma renda paralela, algo para trabalhar em paralelo ao teu emprego, né? Ele pode servir como uma renda extra, mas ele pode servir como algo que tu vem ali a fazer que nem eu, né? Tá de saco cheio já com o teu trabalho, quer fazer quer migrar, né? Só que, claro, talvez não tenha ideia do que fazer, então pode ser um caminho, para mim foi esse, tá? E só que é um negócio, né? É um empreendimento, a gente tem que olhar como um negócio. Não é apertar botão, ganhar dinheiro fácil, realmente tem um esforço, tem um aprendizado, tem uma maturidade ali para a gente realmente consolidar. Mas o que eu trago aqui é o que aconteceu comigo. Ele é um negócio validado, ele acontece, mas aí a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então eu gosto de alinhar isso já aqui, né? Nas boas-vindas, já trago algumas coisas para a pessoa se sentir bem à vontade. Cara, entrei aqui, às vezes sem querer, por um impulso, via algo, já entende como que funciona, né? Tem um prazo ali para devolver, né? Reembolsar, no caso, o curso, entendeu que não é para ti, né? Tá tudo certo, porque é isso, né? Existem muitas alternativas, muitas opções, né, de renda, de carreira no digital, no marketing. Então, é legal que isso fique bem alinhado, né? Alinhar a expectativa ali, realidade, para não ter uma frustração. Embora a gente possa, sim, sempre esperar algo que não aconteça, mas não a ponto, né, de fazer a gente desistir e se frustrar.
Aí depois eu entro com o módulo um, que é a base, né? E aí aqui eu vou trazer toda a estrutura do negócio, né? Explicando o que que é o dropshipping nacional realmente, quais as partes que estão envolvidas, o que que é a nossa responsabilidade, né? Através da onde que a gente vende, que são os marketplaces, né? Aqui no DDZ a gente vai focar somente em Mercado Livre e Shopee, tá? E questão de fornecedores, né? Como que funciona? Porque já que a gente não tem o estoque, eles são uma peça fundamental, né, para a gente trabalhar aqui. Questão de produtos, ah, produtos proibidos, produtos campeões, etc, né? Como são geralmente os produtos que a gente encontra nos maiores fornecedores de dropship, então tem esses detalhes aqui. A parte financeira, que eu vejo que tem muita dúvida, né? Qual é o investimento inicial, né? Que taxas que existem no negócio e até o fluxo de recebimento, né? Ah, eu vendo e quando que realmente eu vou receber, né, o dinheiro dessa venda, o meu lucro do marketplace onde eu estou vendendo, né? Então isso tem um fluxo ali, existe um período, muitas pessoas não sabem disso. E aqui a gente já parte ainda no módulo um, né, para escolher o fornecedor. Então é uma forma que eu gosto de trabalhar, né? Ah, porque eu vejo assim, muita gente perde muito tempo escolhendo um nicho ou algo nesse sentido e os produtos, né? E quando a gente fala em dropshipping, a gente tem fornecedores já grandes, validados, que atendem bem, e essa galera já fez um filtro, eles já selecionaram produtos, né? De certa forma. Então, a escolha do nicho, ou até um fornecedor exclusivo no longo prazo, é maravilha, é muito melhor, né? Porque aí a gente não entra numa concorrência tão grande. Mas se isso for me barrar e daqui a pouco fazer com que eu nem comece, né? Ou desiste ali nos primeiros meses, então eu prefiro que se escolha um fornecedor, né? Por isso que a gente tem aqui lista de fornecedores indicados que eu já trabalhei, que eu confio, né? E a partir desses fornecedores a gente começa a jogar o jogo, né? E depois a gente pode sim evoluir para algum, né, um fornecedor exclusivo ou aí começar a nichar e tudo mais, tá? Então a gente já parte aqui para saber escolher, né, esse fornecedor com algumas indicações, como encontrar os produtos que vendem, tá? E aí um apanhado ali, né, do que a gente conquistou até aqui e o que vem pela frente, né? Então isso é toda a base, a estrutura, tem bastante conceito, mas eu vejo que é importante para seguir adiante, né? Ter essa base forte ali para entender o porquê que a gente está fazendo o que vem no módulo prático. Então, depois módulo 2 Mercado Livre, né, com toda a estrutura, um panorama geral da plataforma, como criar conta, questão de reputação, mercado pago, programa Decola, né? O que são anúncios de catálogo, como criar um anúncio do zero, a forma que eu, né, encontrei aqui é explicando cada elemento da estrutura de um anúncio, né, do que ele precisa. Então, colocando aqui o que é, né, como que a gente faz e o porquê. Então a gente tem toda essa estrutura do anúncio e depois entra com uma aula completa ali de criando um anúncio campeão do zero, e aí passa por toda essa estrutura de novo, né? Então explicando tudo isso, estratégias para a gente acelerar o início, né? Porque tem dicas ali, tem insights que são interessantes de saber para começar, para acelerar o jogo realmente, né? Ter as primeiras vendas, para além do ânimo, trazer mais prática, né? É muito importante que assim, se põe em prática mais do que se estude, né? Porque realmente não adianta ficar adquirindo muito conhecimento, é a prática que vai nos trazer ali o domínio do negócio e maturidade para depois ser cada vez mais assertivo, né? Então aqui vem central de marketing, todas as ferramentas de promoção, cupons, etc, ads, clips, vídeos, né? Então eu trago tudo ali e é um treinamento que a minha ideia é o que ele seja vivo, né? Conforme tenham atualizações ou insights que eu tenho através das mentorias que eu dou e tudo mais, que eu vejo que é uma barreira, um desafio, né? Eu trago uma aula ali mostrando algo bem na prática e mais digerido, digamos assim, tá? Então, o treinamento ele é com as aulas gravadas, né? Pode fazer no teu ritmo, mas eu vou trazer isso mesmo ali nas aulas gravadas, né? Vou ir colocando assim, conforme eu vejo a necessidade, algo para guiar vocês realmente, como se eu estivesse junto com vocês ali, conforme vocês vão evoluindo, né? E aqui depois também a questão de, vendi, né? Como que eu faço um pedido via manual, via integração, né? Questão de vendas com data programada que a gente tem no Mercado Livre, que é uma dúvida recorrente.
como que eu trato pós-venda, perguntas, a questão das logísticas no Mercado Livre, né, os modos de envio, suporte, como que eu trato e assim por diante. Então a gente passa pela jornada como um todo. E aí vai entrar na Shopee e vai passar pelos mesmos panoramas, né? A mesma ideia, a mesma jornada no Mercado Livre, a gente vai aplicar depois na Shopee, né? Desde o zero até conseguir dominar todas os processos ali para poder estar tendo sucesso, né? E estar faturando legal. Depois vai ter o módulo 4, que daí a ideia é que tenham extras, algumas ferramentas que eu vejo que são interessantes, né? Que possam ser gratuitas ou pagas, mas que eu vou trazer ali, aí destrinchando ela, explicando como cadastra, o valor, se for o caso, e para que ela serve, né? Porque hoje em dia tem várias ferramentas, a IA está muito pesada aí, ajudando, né, a gente a construir o negócio online, tá bem? Então, basicamente seria isso, né? Só uma navegadinha ali. Eu vou deixar um link que vocês podem acessar pela Hotmart, mas de novo, tiverem interesse, ficaram com alguma dúvida, né? Podem me procurar aqui pelas redes, pelos contatos que vocês tiverem, que vai ser um prazer poder conversar com vocês e tirar a dúvida que seja, né? Mas o que eu quero trazer é que, assim, cara, é um negócio massa, né? Para mim foi super interessante e é real, né? Então, dentre várias opções que existem, assim, do digital, de conseguir, né, fazer uma transição de carreira nesse sentido, para algo que te traga ali uma flexibilidade, né, de horário, geográfica, etc. Foi algo que eu achei bem bacana, né? Tem um risco e uma barreira inicial ali, principalmente financeira, de investimento, que é bem baixo, né? Mas é isso, é uma construção, né? Tem que ter paciência, tem que se esforçar, porque tem seu tempo, né? Cada um vai achar a sua forma de trabalhar ali, mas tendo um norte, né? Alguém que já passou por ali, é uma forma, com certeza, de encurtar esse caminho. Fechou? Então, espero que tenham aproveitado o vídeo e até a próxima.